5. Anima e psique. Somos levados a uma outra consideração, a relação da anima com a própria psique. Muitas vezes, Jung usa anima e alma alternadamente. Anima significa alma. As alma é o sopro mágico da vida, daí o termo anima. CW 9 e 55. Mas eu estaria sendo excessivamente sucinto se descrevesse a anima meramente como uma imagem primordial de mulher consistindo em sensações irracionais, e o animus meramente como uma imagem primordial do homem e consistindo em percepções irracionais. As duas figuras apresentam formas elementares deste fenômeno psíquico que desde os tempos primitivos vem sendo chamado de alma. São também a causa desta profunda necessidade humana de estar sempre falando de almas ou demônios. CW 10, 82. A rainha e o rei são um só, no sentido em que corpo e alma ou espírito e alma são um, a rainha corresponde à alma, anima. CW 14, 536, confronte com CW 10, 243, CW 13, 168 N62. As almas arcaicas, o BA e o K dos egípcios, são complexos deste tipo. Num nível ainda mais elevado, este complexo é invariavelmente do gênero feminino anima. CW 7, 295. Ainda assim, esforça-se em cumprir a difícil tarefa de manter distinções entre os três termos, anima, alma, psique. Por um lado, ele diferencia anima de alma dizendo que sugere o termo anima para indicar algo específico, para o que a expressão a alma é muito genérica e muito vaga, CW 9, 2, 25. Ele quer ter a certeza de que seu conceito, anima, não se confunde com as tradicionais ideias de anima na religião e na filosofia. Anima significa alma e deveria designar alguma coisa muito maravilhosa e imortal. No entanto, não foi sempre assim. Não podemos esquecer que este tipo de alma é um conceito dogmático cujo objetivo é prender e capturar alguma coisa insolitamente viva e ativa. CW 9 e 55. Quero aqui tomar certo cuidado contra uma confusão. O conceito de alma que estou usando agora está mais próximo da ideia primitiva da alma, do que da ideia cristã, que é uma tentativa de fazer um construto filosófico. Minha concepção da alma não tem absolutamente nada a ver com isto. CW 10, 84, confronte com CW 7, 302, 371. Por outro lado, ele também quer definir anima de forma que ela não se refira à psique, da qual ela é apenas um dos arquétipos. Nem alma, nem anima podem ser identificadas com a totalidade das funções psíquicas, CW 6, 420. O termo self fica, geralmente, reservado para esta totalidade. Mais sobre essas diferenciações nas notas dos editores e tradutores. No texto alemão a palavra anima só é usada 2 vezes. Todas as outras vezes a palavra usada é CL, alma. Nesta tradução anima aparece no lugar de alma quando se refere especificamente ao componente feminino num homem. Alma só se mantém quando se refere ao fator psíquico comum a ambos os sexos. Nem sempre é fácil fazer esta distinção. CW 6, 803 N8. Não existe um equivalente perfeito para CL em inglês. No ensaio Espírito e Vida, Spirit and Life, Alma, Soul, daria um sentido totalmente errado. Portanto, foi traduzido ou como psique ou como mente, mind. Há uma tendência crescente para substituir o conceito CL por psique, até, no O Real e o Surreal, The Real and the Surreal, 1933, usa-se apenas psique. CW 8, P300. A tradução de CL apresenta dificuldades quase insuperáveis porque combina as duas palavras psique e alma, psiche e soul. Ou psiche ou CL foi usado com referência à totalidade de todos os processos psíquicos. Alma, soul, por outro lado, tem um sentido mais restrito e refere-se a um complexo funcional ou personalidade parcial. Aplica-se muitas vezes especificamente para anima e animus, CW 12, 9N2. Num outro contexto, tentei separar alguns aspectos dos vínculos entre anima, psique e alma. Lá sugeri que os humores e o comportamento característicos daquilo que a psicologia analítica chama de anima são mais bem compreendidos em contraste com o background arquetípico de psique no conto de Apuleio e que, portanto, este comportamento de anima era precisamente onde deveríamos procurar pela emergência da psique.
Minha intenção lá era mostrar fenomenologicamente que aquilo que começa meramente como fantasias e humores da anima torna-se ambiguidade psicológica, ou seja, receptividade, continência e imaginação, de forma que a compreensão psicológica dá-se através da anima. Minha intenção aqui é mostrar conceitualmente que o processo de anima tornar-se psi, que pode ser deduzido da própria noção de anima dada por Jung. Na verdade, penso que podemos defender uma outra definição de anima, arquétipo da psique. Apesar de essa definição não aparecer diretamente em Jung, ela pode ser extraída de Jung das seguintes maneiras. Jung associa anima com uma série de formas femininas, mas uma em especial ele geralmente mantém fora deste domínio, a mãe. O aspecto mais impressionante sobre o tipo anima é a ausência do elemento maternal. Prakriti dançando diante de Purusha para lembrá-lo do intelecto discriminante não pertence ao arquétipo da mãe, mas ao arquétipo da anima. CW9 e 158. Nem é ela a animas uma figura substituta para a mãe. CW9, 2, 26. Podemos considerar que a transferência da água da vida para a irmã significa realmente que a mãe foi substituída pela anima. CW12, 92. A anima aparece igualmente como donzela e como mãe, e é por isso que uma interpretação personalista sempre a reduz à mãe pessoal ou a alguma outra pessoa do sexo feminino. O significado real da figura naturalmente se perde no processo. CW9 e 356. A anima torna possível uma relação puramente humana, independente do acto maternal da procriação. CW10, 76. Anima, portanto, representa o movimento para a vida adulta e o crescimento que se distancia da natureza, ibidem. Na alquimia, o crescimento que se distancia da natureza é chamado de opus contra naturam, um conceito-chave para a compreensão psicológica dos eventos psíquicos, diferentemente da naturalista. O movimento de mãe para anima representa essa mudança de perspectiva de compreensão naturalista para a psicológica. Na alquimia, a relação correspondente à perspectiva psicológica era exemplificada na relação do adepto com uma anima sora. A abordagem psicológica tão essencial à alquimia pedia anima, de forma que ela tornou-se a premissa arquetípica do trabalho psicológico. Em vários trechos, Jung demonstra a identidade de anima e Mercúrio. Há dois arquétipos empiricamente muito comuns, a saber anima e o velho sábio, convergem na fenomenologia simbólica de Mercúrio. CW12, 218. Mercúrio é a anima mundi. CW9, 2, 212. Alma, sou, saivalo em alemão arcaico, está relacionado com a lous, movimento rápido, mudança de matiz, troca. Tem também o significado de esperto ou volúvel, daí um grau de incerteza se liga à definição alquímica de anima como Mercúrio. CW9 e 391 N5. Mercúrio é muitas vezes designado como anima. Muito mais material é a definição de Mercúrio como um poder que dá à vida como uma ligação, mantendo o mundo unido e interpondo-se entre corpo e espírito. Esse conceito corresponde a Mercúrio como a anima mídia natura. Daí a identificação de Mercúrio como a anima mundi a apenas um passo. CW13, 262-63. Como a anima mundi, Mercúrio pode de fato ser comparado com a gnóstica Virgem da Luz, e com a Virgem Maria do cristianismo. CW12, 506. Externamente, Mercúrio corresponde ao metal, mas internamente ele é uma anima mundi. CW14, 699. Mercúrio recebe muitos nomes de anima e alma, e, como Mercúrio é chamado o arquétipo do inconsciente, CW13, 299, a anima é o arquétipo que personifica o inconsciente coletivo, CW10, 714. Eu defini a anima como uma personificação do inconsciente. CW9, 2, 20N1. O inconsciente é muitas vezes personificado pela anima. CW11, 107. A anima representa o inconsciente coletivo. CW14, 128. Mercúrio e anima têm naturezas semelhantemente mutáveis, esvoaçantes, iridescentes, insondáveis e fugidias, uma qualidade que é imaginada pelo Mercúrio como Mercúrio e pela anima como Elfo e Melusina, e pelas asas tremeluzentes de Psiché. Essa semelhança não os torna um só em todos os sentidos,
mas sem dúvida ajuda a substancializar a ideia de que o significado especial de anima é psíquico, na medida em que Mercúrio é, par excellence, a representação da natureza psíquica. Acredito que esta identidade fique mais acentuada quando alma e espírito não foram discriminados, e então a anima é exageradamente mercurial, menos continente, mais sedutoramente ilusória e está em toda parte e então o espírito é predominantemente úmido, vaporoso, e num vibrante fluxo de incertezas. Nestas condições, quando alma e espírito se confundem, o espírito se veste de branco, a cor dela a albedo, anima candida, e a alma aparece vestida com o azul ou vermelho dele. Alguns dos fenômenos da puella asterisco em latim, feminino de puer, 0 arquétipo da eterna criança. N. T. Em mulheres jovens expressam esta mistura de espírito e alma, um espírito mercurial instável que atua como uma faísca fascinante numa alma inocente daquilo que contém. C. Mas o grupo básico das ideias alquímicas associadas com anima refere-se a Luna e Regina e a vários outros de seus nomes para este componente do pararcano. Esse componente que, seguindo Jung, abreviamos aqui para Regina, é visto na alquimia numa conjunção como sendo a contraparte do corpo, enquanto noutra conjunção tomasse a contraparte do espírito. A rainha e o rei são um só, no sentido em que corpo e alma, ou espírito e alma são um só. A rainha corresponde à alma, anima, e o rei ao espírito. O segredo do trabalho foi às vezes chamado de Regina e Misteria. CW 14, 536. Nossa gravura representa a união do espírito com a realidade material. Os espíritos do ouro, és apenas a metade direita do rei. A rainha é um enxofre, um espírito etônico. O self ou imago Dei está aqui unido à sua contraparte túnica. Istos é personificado na figura psicológica da anima. As rainha alquímica corresponde à anima psicológica. CW 14, 736. Jung deixa Regina representar igualmente o feminino, Eros, a alma, o inconsciente, a anima e a psique. Ou seja, nessas cisígias alquímicas, Regina significa a própria psique quando a psique é imaginada como sendo diferente do corpo ou diferente do espírito. Devemos notar que Jung emprega o termo psique em dois sentidos. No uso mais tradicional e restrito, psique é o componente alma da conjunção. E neste sentido que psique é fenomenológica e terminologicamente indistinguível de anima. No uso mais amplo, aquele especificamente empregado por Jung, psique significa mais do que um componente e, portanto, não pode equivaler ao arquétipo da anima. Nesse sentido, psique significa todos os processos descritos na alquimia, incluindo corpo, espírito, sol e lua, mercúrio, etc. Cada um deles é psicológico, estão todos acontecendo na psique. Anima seria apenas um desses fatores. Esse tipo de noção extensiva de alma aparece na alquimia, por exemplo na alma descrita por Richard White que, nota Jung, difere extremamente da ideia da psique na psicologia biológica e personalista. B. Para Richard White. A alma humana andrógena, porque uma menina tem uma alma masculina com um homem tem uma alma feminina. Eles acrescenta. A alma é também chamada mulher velha. Eles escreve que a alma é uma ideia de um poder tão grande que cria as próprias formas e coisas. Também ela tem dentro de si o a selfia de toda a humanidade. Ela transcende todas as diferenças individuais. Deve-se observar que ele descreve essa alma de uma maneira muito diferente do que o fana hoje uma psicologia biológica ou personalista. CW 14, 92-93. Esta alma é ao mesmo tempo a figura da anima personificada numa forma feminina e o princípio psicológico reflexivo. Como observa Jung, ela reúne a diferença entre a noção mais ampla de alma, anima mundi, e a mais restrita, anima vagula. Essa distinção entre alma e a alma ou minha-alma não interessou aos alquimistas, e sobre esta distinção o neoplatonismo recusou-se a insistir, pois Plotino conseguia discutir a psicologia nos dois níveis ao mesmo tempo. Aquilo que acontece na psique com certeza também acontece na alma do homem. A psicologia arquetípica sem dúvida reflete-se na psique do indivíduo. Jung algumas vezes concorda com isso, dizendo, por exemplo, CW 16, 469, frequentemente parece-me aconselhável falar menos de minha anima ou do meu animus e mais da anima e do animus. Como arquétipos, estas figuras são quantidades semi-coletivas e impessoais. Ele também lamenta que, CW 11,
759. O próprio homem cessou de ser o microcosmo e o eidolon do cosmos, e sua anima não é mais a cintila consubstancial, ou uma centelha da anima mundi, a alma do mundo. Porque tomamos a anima personalisticamente, ou porque ela engana o ego desta forma, perdemos o significado mais amplo de anima. Esta perda da alma acontece mesmo quando estamos mais envolvidos na tentativa de ganhá-la, desenvolvendo a minha anima através das relações, da criatividade e da individuação. A menos que possamos compreender o interior de um modo radicalmente novo ou classicamente velho, continuaremos a perpetuar a divisão entre a minha anima e a alma do mundo, a psique objetiva. Quanto mais a concentrarmos dentro e literalizarmos a interioridade dentro da minha pessoa, mais perderemos o sentido de alma como uma realidade psíquica interiormente dentro de todas as coisas. A anima interior não está meramente dentro do meu peito, de introjeção e internalização não significam tornar minha cabeça ou minha pele no vaso dentro do qual todos os processos psíquicos acontecem. O interior refere-se àquela atitude dada pela anima que percebe a vida psíquica dentro da vida natural. A própria vida natural torna-se o vaso no momento em que reconhecemos que ela possui um significado interior, no momento em que vemos que ela também sustenta e carrega a psique. A anima faz vasos em todos os lugares, em qualquer lugar, ao ir para dentro. Quando a anima perde o poder demoníaco de um complexo autônomo, ela é despotencializada, não é mais a alma grande dama, transformando-se numa função psicológica de caráter intuitivo, da qual se poderia dizer como os primitivos. Ela foi à floresta falar com os espíritos, ou minha serpente falou-me, CW 7, 374. A maneira de fazê-lo é a fantasia. Os fenômenos tornam-se vivos e carregam alma através de nossas fantasias imaginativas sobre eles. Quando não temos fantasia sobre o mundo, ele se torna objetivo, morto. Mesmo a fantasia da poluição ajuda a trazer o mundo de volta à vida como tendo significado para a alma. A fantasia não é meramente um processo interior que acontece na minha cabeça. É um modo de estar no mundo e de devolver a alma ao mundo. A tentativa de tomar de volta a alma da vida exterior priva o exterior de seu interior, estufando a pessoa com uma alma subjetiva e fazendo com que o mundo se torne um refúgio do qual todas as projeções, personificações e psique foram extraídos. Por esta razão, quanto mais trabalhamos nossas próprias personalidades e subjetividades em nome da anima, menos estaremos de fato cultivando a alma e mais estaremos continuando na ilusão de que a anima está em nós em vez de nós estarmos nela. Psique é uma noção mais ampla do que o homem, e o homem funciona em virtude da psique e é dependente dela e não o contrário. O homem está na psique, não na sua psique. 14 de maio de 1950, carta a Joseph Goldruner. A maior parte da alma está fora do corpo, diz Jung, citando o alquimista Sendivogius, 12 de julho de 1951, carta a Carl Kerene. As funções da alma, no corpo, mas tem a maior parte de sua função, fora do corpo. CW 12, 396. Porque a noção de anima sempre contém a alma do mundo, ou alma no mundo, o desenvolvimento da consciência de anima nunca acontece meramente através do desenvolvimento da subjetividade individual. Minha anima expressa a falácia personalista. Apesar das experiências de anima trazerem consigo uma luminosidade pessoal, isto é, o sentimento de uma interioridade especial e o sentido de importância, mitologizações e exageros do humor, insight ou fantasia, tomar estas experiências literalmente, como literalmente pessoais, coloca a anima dentro de mim. A subjetividade elevada dos eventos anímicos é tudo menos pessoal, porque é arquetípica. Embora nem anima nem animus se constelem sem a intervenção da personalidade consciente, isto não quer dizer que a situação criada seja apenas uma relação e um envolvimento pessoais. Estamos lidando com um arquétipo que é tudo menos pessoal. CW 16, 469. A anima é o arquétipo que está por trás desses personalismos, e portanto as experiências são arquetipicamente pessoais, fazendo-nos sentir arquetípicos e pessoais ao mesmo tempo. Mas tomar o arquetípico literalmente como pessoal é uma falácia personalista. Assim, quando, sob o domínio da anima, nossa alma faz-nos sentir mais singularmente eu, especial, diferente, escolhido é justamente o momento em que, como diz Jung ainda no mesmo parágrafo, estamos mais afastados de nós mesmos e mais parecidos com o tipo médio do Homo sapiens. Voltando ao dilema criado pelos dois sentidos de anima o mais restrito, ser um componente da conjunctil, e o mais amplo,
que diz respeito à região na qual todo o processo acontece, podemos compreendê-lo da seguinte maneira: anima pode ser apenas um ingrediente na alquimia dos processos psíquicos. Mas, devido ao seu papel conjuntivo, anima mercurius, ela é aquele fator através do qual tudo se dá como psíquico, ela é o meio pelo qual, anima como cópula e ligação, e no qual, anima como vaso, ocorre todo o processo. Por sua causa esses eventos tornam-se pessoalmente vivenciados como meus, acontecendo na minha alma. É em virtude do ingrediente anímico que eventos que são impessoais, simples reações naturais ou apenas ideias espirituais tornam-se experiências psíquicas. Daí encontrarmos em Jung a ideia de que, quanto mais realizada a anima, como um fator arquetípico na psique, mais da existência psíquica torna-se realidade, CW 16, 438. A realidade da psique como uma experiência extremamente convincente começa nas loucuras e humores subjetivados de uma anima altamente personalizada. Em nenhum outro lugar podemos encontrar a realidade da alma tão teimosamente uma ideia em si tão tênue e insignificante quanto na sordidez ranzinza dos maus humores, nos insights que nos escapam, nas suscetíveis vaidades que não serão abrandadas. Alojada nestas perturbações rotineiras, como indica Jung detalhadamente num exemplo que se estende por todo um capítulo, há uma fantasia de anima, e a existência psíquica também se torna uma realidade quando reconhecemos a força motriz e toda a importância da fantasia em si. Há casos em que a anima impede excessivamente as boas intenções da consciência, criando um contraste entre a vida pessoal do indivíduo e sua esplêndida persona, considerando-se as realidades interiores meras fantasias, ninguém reconhecerá nas manifestações da anima outra coisa além de tolices e fraquezas. Mas, se for reconhecido o fato de que o mundo está fora e dentro, logicamente dever-se-á considerar os transtornos e inconvenientes que surgem do íntimo como sintomas de uma adaptação defeituosa às condições do mundo interior. CW 7, 338 e fim 39. A anima refere-se à quintessência das imagens de fantasia, CW 14, 736, e a uma quintessência da cor do ar, Ibidem, 749. Cujo efeito final em tornar familiar a realidade da psique é a compreensão de que esta fantasia está acontecendo e é tão real quanto você como uma entidade psíquica é real, como se você fosse uma das figuras da fantasia. Ibidem, 753. Minha convicção de que a psique e suas fantasias são tão reais quanto a matéria e a natureza, tão real quanto o espírito, depende do quão convincente a anima se fez para mim. Portanto, é dela que depende o chamado psicológico. A relação de anima e psique aparece ainda de um outro modo, através da ideia de reflexão de Jung. Dos 5 impulsos instintivos, fome, sexualidade, atividade, reflexão, criatividade, sobre os quais ele discorre, sua noção de reflexão virar as costas e voltar-se para dentro, para longe do mundo e de seus estímulos em favor das imagens e experiências psíquicas relaciona-se mais proximamente com sua noção de anima. O instinto da reflexão. Reflexio significa um curvar-se, um inclinar-se para trás, o fato de o processo reflexivo canaliza o estímulo para dentro da corrente instintiva ser interrompido pela psiquificação. A reflexio é um voltar-se para dentro, tendo como resultado que surja uma sucessão de conteúdos ou estados, que podemos chamar reflexão ou consideração. Graças ao instinto de reflexão, o processo de excitação se transforma mais ou menos completamente em conteúdos psíquicos, isto é, torna-se uma experiência. CW 8, 241, 43. Anima como luna, passiva, fria, germinadora, meditativa, interna, descreve a reflexão numa linguagem alquímica. O arquétipo correspondente ao instinto de reflexão seria a anima. Luna, é o oposto do Sol, por isso é fria, úmida, de luz fraca até a escuridão, feminina, corpórea, passiva. De acordo com isto, seu papel principal é o de ser a parceira do Sol na conjunção. Ela é um receptáculo universal, principalmente do Sol. Ela recebe as forças do céu e as derrama. Prata é ainda um outro sinônimo ou símbolo para o arcano da Luna. CW 14, 154. Imagens primordiais deste voltar as costas e afastar-se são apresentadas por ninfas retraídas, porém fecundas, e por vozes ilusórias e coisas efêmeras, luar, brumas, ecos, meditações, fantasias, de que já falamos e que já discuti mais detalhadamente em relação às figuras femininas associadas a Pan.
O voltar-se para dentro afastando-se do objeto em favor de imagens internas relaciona-se novamente com a introjeção endogâmica da anima, ou a internalização pelo sacrifício, CW 16, 438, necessária à consciência psíquica. Uma outra imagem de reflexão tradicionalmente associada à anima é o espelho e a atividade do espelhar. Na imagem da divindade ela se encontra projetada de um modo manifesto, mas quando aparece em sua própria forma, psicológica, ela é introjetada, ela é a anima interior. Ela é a somponsa natural, a companheira que a tendência endógama espera em vão encontrar na mãe ou na irmã. Ela exprime aquele anseio íntimo que, desde os tempos mais remotos, teve de ser sacrificado. É com razão que Layard fala de uma internalização através de sacrifício. CW 16, 438. Quando Jung discorre brevemente sobre a natureza da reflexão inconsciente, CW 11. 237, ele diz: quando julgamentos e insights são transmitidos por uma atividade inconsciente, eles geralmente são atribuídos a uma figura arquetípica feminina, a anima, ou mãe amada. Então parece que a inspiração veio da mãe ou da amada, a fêmea inspiratrice, CW 11, 240. Num outro nível, ele fala em seus seminários da mesma atividade mental inconsciente como a mente natural, a CW 9, e 167N5, onde não pensamos mas somos pensados, e ele afirma que esta mente natural é de propriedade exclusivamente feminina. A autonomia do instinto de reflexão, que Jung chama de mente natural, aparece num contexto mais maligno como a mente lunar descrita por Paracelso em seu De Pechilitate, um texto que Jung amplia ao discutir o aspecto venenoso e paralisante da reflexão. O homem tímido, através da sua imaginação, fez que seus olhos se tornassem da natureza do basilisco, e assim ele infecciona o espelho, a lua e as estrelas. Assim o homem por sua vez será enfeitiçado por este espelho da lua. E, assim como o espelho foi manchado pelas mulheres, por sua vez são manchados os olhos, pela lua. Isso explica porque algumas vezes os olhos do homem tímido e imaginativo são fracos e abobados. CW 14, 215. A anima lunar, CW 14, 225, é evidentemente responsável por aquilo que Paracelso chama de homem sem coração, e de imaginação tímida, que envenena e é envenenado pelo espelho da lua, de forma que o próprio instrumento de reflexão é danificado pelo olho de um basilisco. Estas condições de introspecção desesperada e de especulação agourenta mostram o lado escuro da lua, onde o instinto de virar as costas e voltar-se para dentro literaliza-se num temeroso retiro do coração valente exigido para aquilo que Paracelso algumas vezes chama de verdadeiro imaginar. Mas os trechos-chave que relacionam a anima com psique via reflexão são os seguintes: a riqueza da psique humana e seu caráter essencial provavelmente são determinados por esse instinto reflexivo, CW 8, 242. Assim, psique é principalmente uma consequência do instinto de reflexão, o qual por sua vez está intimamente ligado com o arquétipo da anima. Através da reflexão, a vida e sua alma são abstraídas da natureza e dotadas de uma existência à parte, CW 11, 235. A anima é tanto o arquétipo da vida quanto da alma, assim diferenciados do apenas natural, procriação, mãe natureza biológica. De forma que ela seria o arquétipo que tanto representa a abstração através da reflexão quanto personifica a vida e alma numa forma refletida. Anima é a natureza agora consciente de si mesma através da reflexão. Ou, como afirma Jung, Ibidem 235N9, reflexão é um ato espiritual que vai contra o processo natural, um ato por meio do qual paramos, trazemos algo à mente, formamos um quadro, criamos uma relação e chegamos a um acordo com aquilo que vimos. Deveria desta maneira ser compreendida como um ato de tornar-se consciente. Importantes consequências emergem dessas passagens. Elas indicam nada menos do que uma visão totalmente diferente da base arquetípica da consciência. Se tornar-se consciente tem suas raízes na reflexão e se este instinto refere-se ao arquétipo da anima, então a própria consciência poderia ser mais apropriadamente concebida como tendo sua base na anima e não no ego. Já ouvimos Jung sugerir isto ao falar sobre a anima, que ela é uma vida atrás da consciência, da qual a consciência emerge, CW 9 e 57. A anima é um arquétipo natural que engloba satisfatoriamente todas as afirmações do inconsciente, da mente primitiva, da história da linguagem e da religião.
É sempre um elemento a priori em seus humores, reações, impulsos e naquilo tudo que é espontâneo na vida psíquica. É algo que vive por si, e que nos faz viver, é uma vida atrás da consciência que não pode ser completamente integrada a ela, mas da qual, ao contrário, emerge a consciência. CW 9 e 57. Ele aprofunda esta noção ao discutir a ideia primitiva de que o nome de um indivíduo é a sua alma, CW 8, 665, o que significa nada menos que a consciência do ego ser reconhecida como sendo uma expressão da alma. Ele diz ainda que, Ibidem, 668, o sentido de eu a consciência do ego surge da vida inconsciente. E a vida da qual ele fala nestas passagens é alma. Novamente, CW 14, 129, quando ele diz nossa consciência brota de um corpo escuro, o ego, cheia de obscuridades insondáveis, um espelho no qual a inconsciência tomasse ciente de sua própria face, encontramos uma descrição semelhante à de Anima. Este tipo de ego é reflexivo, é um complexo de opostos, e, como Anima, é definido como uma personificação do próprio inconsciente. Ainda em uma outra passagem significativa, Jung contrasta ego e anima como as bases da consciência. Ao comentar sobre um texto chinês, ele nota que lá, consciência, ou seja, consciência pessoal, vem da anima e diz que o Oriente vê a consciência como um efeito da anima, CW 13, 62. Aqui, as duas bases arquetípicas contrastam em termos da fantasia Oriente-Ocidente. O ego como a base da consciência sempre foi um anacronismo da psicologia analítica. É uma verdade histórica que nossa tradição ocidental tem identificado o ego com consciência, uma identificação que encontrou sua formulação especialmente na psicologia e na psiquiatria do século XIX. Mas esta parte do pensamento de Jung não se encaixa bem nem com sua noção de realidade psíquica nem com seus objetivos terapêuticos da consciência psíquica. O que traz a cura é uma consciência arquetípica, mediada pela anima, como já vimos em outras passagens, e essa noção de consciência definitivamente não está baseada no ego. É como se, no clímax da doença, os poderes destrutivos fossem convertidos em forças de cura. Isso é realizado pelos arquétipos que despertam para uma vida independente e que tomam as rédeas da personalidade psíquica, suplantando assim o ego e suas lutas e desejos fúteis. A psique despertou para a atividade espontânea, alguma coisa que não é o seu ego, e que este, portanto, além do alcance da sua vontade pessoal. Ele recuperou acesso às fontes da vida psíquica, e isso marca o começo da cura. CW 11, 534. Todo o sentido do trabalho de Jung afasta-se do ego e dirige-se para uma ampliação da consciência que reflete e se enraiza em outros domínios psíquicos, ainda que nos últimos trabalhos ele use a palavra consciência aqui como sendo equivalente a ego, CW 14, 131N68. A consciência consiste da relação entre um conteúdo psíquico e o ego. Tudo o que não está associado ao ego permanece inconsciente. CW 14, 522N400, confronte com CW 14, 131N68. Essa equivalência requer uma série de operações compensatórias, por exemplo, o sacrifício do intelecto, o desenvolvimento da quarta função, o desenvolvimento da anima, a introversão, a alteração da consciência na segunda metade da vida e seu foco na morte, tudo isso, sintetizado como a relativização do ego, para o bem da consciência psíquica. Quando, então, um alquimista invocava o espírito de Saturno como algo conhecido seu, isto era uma tentativa de trazer para a consciência um ponto de vista exterior ao ego, implicando relativização do ego e de seus conteúdos. CW 14, 504, confronte com CW 9, 2, 11. Existem boas razões para o preconceito de que o ego é o centro da personalidade, e de que o campo da consciência é a psique per se. Foi somente a partir do final do século XIX que a psicologia moderna descobriu as bases da consciência, demonstrando empiricamente a existência de uma psique extraconsciente. Esta descoberta relativizou a posição até então absoluta do ego, quer dizer, ele é parte da personalidade mas não representa a sua totalidade. CW 9, 2, 11. Mas este último é precisamente uma consciência estruturada pelo arquétipo da anima. Afasto-me aqui da análise que Onias faz de anima no contexto RO, humano e sigo Jung e Bachelard. Diz Onias, alma não tem nada a ver com consciência. Muito do que geralmente queremos dizer por consciência hoje pertence ao animus,
a consciência, com todas as variações de emoção e pensamento, é uma questão do animus. Considerar uma ação é atê-la em seu animus, voltar sua atenção para alguma coisa, é a dirigir o animus para aquilo, a sentir-se desfalecer, estar prestes a perder a consciência, era passar mal com seu próprio animus. A anima era genérica e portanto um termo muito mais vago, relacionado com áreas de todos os tipos, localizada na cabeça. Mas, segundo Jung, todo arquétipo, ao formar um padrão de comportamento e uma série de imagens, informa a consciência e possui um tipo de consciência. Se a consciência é definida, como é hoje, e como Nians a vê, ou seja, principalmente como atenção e como a experiência autorreferente, é mais uma consciência do ego e, como sugerimos acima, está mais associada com a mus do que com a anima. A afirmação de Onias com relação a Roma. A anima não tem nada que ver com consciência, só se aplica ao termo anima de hoje se modificarmos sua afirmação para significar. A anima não tem nada a ver com certo estilo de consciência, a saber, consciência do ego. Da mesma forma, Bachelard dá à anima a consciência das imagens, dos devaneios e das profundidades, e muito mais, e atribui ao animus projetos e preocupações, ou aquilo que normalmente chamamos a consciência, a do ego. Animus é um burguês com hábitos comuns, novamente refere-se à continuidade do ego e sua adaptação à realidade. A relativização do ego, trabalho e objetivo da fantasia de individuação, torna-se possível, no entanto, desde o começo, se deslocarmos nossa concepção da base da consciência, de ego para o arquétipo da anima, do eu para a alma. Então percebemos desde o princípio, a priori e por definição, que o ego e todas as suas fantasias de desenvolvimento nunca foram, nem no começo, o fundamento da consciência, porque consciência refere-se a um processo que tem mais a ver com imagens do que com vontade, com reflexão do que com controle, com o insight reflexivo da realidade objetiva do que com a manipulação dessa realidade. Não mais estaremos equacionando a consciência com uma fase dela, o período de desenvolvimento da juventude e sua mitologia de luta heróica. Então, enquanto educamos a consciência mesmo na juventude, também o objetivo de nutrir a anima não seria menos importante do que o fortalecimento do ego. Em vez de encararmos a anima do ponto de vista do ego, onde ela se torna um humor pernicioso, uma fraqueza inspiradora ou uma compensação contrasexual, devemos encarar o ego da perspectiva da alma, onde o ego torna-se um instrumento para a batalha do dia a dia, nada mais grandioso do que um confiável zelador das casas planetárias, um servo do cultivo da alma. Esta perspectiva pelo menos dá ao ego um papel terapêutico, em vez de forçá-lo a uma posição antiterapêutica, um velho rei teimoso a ser relativizado. Então também poderíamos relativizar o mito do herói, ou encará-lo como aquilo que ele se tornou hoje para nossa psique, o mito da inflação e não a chave secreta para o desenvolvimento da consciência humana. O mito do herói conta a história de conquistas e destruição, a história do ego forte da psicologia, de seu fogo e espada, bem como a corrida da sua civilização, mas conta pouco da cultura da sua consciência. Estranho que, numa psicologia tão sutil como a de Jung, ainda pudéssemos acreditar que este rei-herói, e seu ego, seja o equivalente da consciência. Imagens desta equivalência psicológica foram mostradas na televisão ao vivo e em cores com cenas deste grande épico contemporâneo do ego heróico no Vietnã. Será isso consciência? Basear a consciência na alma está de acordo com a tradição neoplatônica, que ainda encontramos em Blake, onde aquilo que hoje é chamado de consciência do ego seria a consciência da caverna platônica, uma consciência enterrada em perspectivas menos atentas. Estes hábitos, conexões e organizações rotineiras da personalidade certamente não podem abarcar a definição de consciência, um mistério que ainda confunde todas as áreas de pesquisa. Colocá-la junto com o ego limita a consciência às perspectivas da caverna, que hoje poderíamos chamar de falácias literalista, personalista, praticalista, naturalista, humanista. Do ponto de vista da psicologia tradicional, do neoplatonismo, a consciência do ego não merece, de modo algum, ser chamada de consciência. A consciência que surge da alma deriva de imagens e poderia ser chamada de imaginal. De acordo com Jung, a imagem psíquica é condição sine qua non para qualquer consciência. Só uma pequena minoria encara o fenômeno psíquico como uma categoria de existência per si, daí tirando as conclusões necessárias. É realmente paradoxal que a categoria de existência, o sine qua non indispensável a toda existência, a psique, devesse ser tratada como se fosse apenas semi-existente.
A existência psíquica é a única categoria da existência da qual temos conhecimento imediato, já que nada pode ser conhecido a menos que primeiro apareça como uma imagem psíquica. CW11, $769. Todo o processo psíquico é uma imagem e um a imaginar, de outra forma não poderia existir nenhuma consciência. CW11, 889. Por um lado, uma imagem é o reflexo interno de um objeto externo. Por outro, e é assim que Jung prefere usar a palavra, as imagens são o próprio material da realidade psíquica. Imagem é um conceito derivado do uso poético, a saber, uma figura de fantasia ou uma imagem de fantasia, CW6, 743. Imagens são internas, arcaicas, primordiais, sua origem fundamental está nos arquétipos, e sua expressão apresenta-se mais caracteristicamente na formulação do mito. A consciência que surge da anima iria, portanto, olhar para o mito, na maneira como ele se manifesta nos mitologemas dos sonhos e fantasias e nos padrões de comportamento, que enquanto que a consciência do ego adquire sua orientação dos literalismos da perspectiva egóica, isto é, daquela fantasia que ele define como realidade. Porque as imagens de fantasia oferecem a base da consciência, recorremos a elas para um entendimento básico. Tornar-se consciente significaria então tornar-se consciente das fantasias e reconhecê-las em toda parte, e não apenas num mundo de fantasia, separado da realidade. Principalmente, desejaríamos reconhecê-las à medida que surgem naquele espelho no qual o inconsciente percebe sua própria face, CW14, 129, o ego, suas estruturas de pensamento e noções práticas de realidade. Imagens de fantasia tornam-se o instrumental da percepção e do insight. Através delas podemos perceber melhor aquilo sobre o que Jung tanto insistiu. A psique é o sujeito das nossas percepções, sujeito que percebe através da fantasia, em vez de ser o objeto de nossas percepções. Em vez de analisar fantasias, analisamos por meio delas, e traduzir a realidade em imagens de fantasia definiria melhor o tornar-se consciente do que a noção anterior dada pelo ego de traduzir fantasia em realidades. A psique cria realidade todos os dias. O único nome que posso usar para essa atividade é fantasia, CW6, 78. Mais especificamente, as fantasias que surgem de nossas ligações e que propiciam insights sobre elas estariam se referindo à consciência de anima. Porque a anima aparece em nossas afinidades, como o fascinosum de nossas atrações e obsessões, é aqui, onde nos sentimos mais pessoais que esta consciência melhor mitologiza. É uma consciência atada à vida, tanto no nível da alma vegetativa, vital, como costumava ser chamada, agora chamada de sintoma psicossomático, quanto no nível de qualquer tipo de envolvimento, desde as paixões mais triviais, fofocas, até os dilemas filosóficos. Embora a consciência baseada na anima seja inseparável da vida, da natureza, do feminino, bem como do destino e da morte, isto não quer dizer que essa consciência seja naturalista ou fatalista, sobrenatural e sombria, ou particularmente feminina. Quer simplesmente dizer que nesses campos ela acontece, que estas são as metáforas às quais ela está ligada. A ligação torna-se um termo mais significativo na consciência anímica do que aqueles mais culpabilizantes, e portanto referentes ao ego, termos como compromisso, relação e responsabilidade. Na verdade, a relativização do ego implica deixar suspensas metáforas tais como escolha e luz, resolução de problemas e teste de realidade, reforço, desenvolvimento, controle, progresso. Em seu lugar, como descrições mais adequadas da consciência e de suas atividades usaríamos metáforas mais familiares à alquimia da prática analítica, fantasia, imagem, reflexão, insight, e, também, espelhar, conter, cozinhar, digerir, ecoar, fofocar, aprofundar.